A graça e a paz do Senhor Jesus, amados irmãos e irmãs, aqui é a pastora Cláudia Breves Cardoso. Eu tenho uma palavra de vida para você. Louvado seja Deus. Juízes, capítulo 6, versículo 14, que nos diz: Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Aleluia! Aleluia! Deus está falando comigo e Deus está falando contigo. Vai nesta tua força. Amados irmãos e irmãs, era um tempo de guerra, era um tempo difícil. Eles estavam passando ali em Israel com guerras, debaixo de uma servidão, de uma escravidão dos midianitas por muito tempo, já há bastante tempo, com muita guerra. Eles estavam tentando semear, estavam tentando plantar, mas os midianitas e os amalequitas chegavam e arrancavam tudo que eles tinham. Às vezes eles estavam cuidando de bois, jumentos, ovelhas, e esse mesmo povo ia lá, acabava com tudo. E Israel empobreceu muito, pela presença dos midianitas. E os filhos de Israel ficaram clamando, Por 7 anos os midianitas estavam ali, oprimindo o povo de Israel. E então o povo de Israel começa a clamar ao Senhor por causa dos midianitas, enviando o Senhor ali profetas, conversando com eles, falando com eles para que eles se consertassem com Deus, para que eles aceitassem, se rendessem ao querer de Deus, abandonando a idolatria, tudo aquilo que desagradava ao Senhor. E Deus vai falando com eles. Aqui no versículo 8 de Juízes 6, o Senhor diz: Assim diz o Senhor Deus de Israel do Egito: Eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. Eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam. Eu os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não me deixe ouvido a minha voz. E o Senhor dizia para eles confiar mais no Deus vivo, que era o Deus de Israel. E aí vemos que o anjo do Senhor, ele vem debaixo do carvalho que está em Ofra, para estar ali falando com Gideão. Ele vem conversar. Gideão era um homem que, apesar da sua família ser pobre, como ele mesmo diz no versículo 15, ele diz: A minha família é a mais pobre de Manassés, e eu sou o menor da minha casa, da casa do meu pai. Porém, irmãos, Gideão, apesar da sua condição, ele tinha coragem, ele tinha força de Deus nele. Ele levantou, saiu do esconderijo e vai malhar trigo no lagar para salvar dos midianitas. Ele vai se arriscar para levar comida para sua casa. Então o anjo do Senhor vai aparecer para ele. Você pode ver isso aqui em Juízes 6, versículo 12. E o anjo fala: O Senhor é contigo, varão valoroso. Deus enxerga naquele homem uma força que nem ele mesmo vê nele. Ele tem a força do Senhor nele. É a força de Deus que está nele. Depois de 7 anos de guerra, ele ainda tem força para sair dos esconderijos onde eles ficavam, se escondendo dos soldados midianitas ali. E ele vai plantar, porque se ele não plantar, ele morre de fome. E o Senhor olha na terra e vê em Gideão um homem valoroso. Oh, aleluia! Louvado seja Deus. Minha querida irmã, meu querido irmão, há muito tempo que a sua força já acabou, mas você continua caminhando, trabalhando, lutando, buscando pão para tua casa. Você continua fazendo a obra de Deus, mas é porque você tem a força do Senhor. Você tem o fortalecimento que vem do Senhor. Essa força que o anjo diz para ele: vai nessa tua força. Meu querido irmão, já não é a sua, minha irmã, já não é a sua. Você já tem andado há muitos anos. É na força do Senhor. Gideão responde para ele: Ai, Senhor meu, versículo 13. Se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Não é verdade? Mas às vezes a gente pergunta: Senhor, eu sou teu servo, se o Senhor é comigo, por que estou passando por tanta coisa?
E ele diz: e que é feito de todas as suas maravilhas? Nossos pais nos contaram que o Senhor é Deus, que o Senhor fazia, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou, nos deu na mão dos midianitas. O Senhor deixou ele falar, deixou ele abrir o coração, deixou ele falar o que ele estava sentindo na alma. Ele estava ali lutando, plantando, aleluia, para levar comida para dentro de casa, porque ele não tinha a quem recorrer, ele não tinha reserva. E aí ele vai plantar. E ele fala para Deus: Senhor, nossos pais disseram que o Senhor tirou todo o nosso povo do Egito, e por que agora estamos assim, debaixo de tanta opressão? E o Senhor olha para ele e diz: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus é a tua força. Deus é a tua força. Olha o que diz o Salmo 28, versículo 5. Por que não atentam para as obras do Senhor, nem para os que as suas mãos têm feito, pelo que ele os derribará e não os reedificará? Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força, o meu escudo. Nele confiou meu coração e fui socorrido. Pelo que o meu coração salta de prazer e com o meu canto louvarei. O Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. Salva o teu povo, abençoa a tua herança, apacenta-os e exalta-o para sempre. Você pode declarar comigo: o Senhor é a força do seu povo. Você pode declarar comigo: o Senhor é a minha força. Aleluia, Deus é a minha força. O profeta Abacuque diz em Abacuque 3, 17 a 19, o Senhor Deus é a minha fortaleza. Que palavra tremenda. A Bíblia sempre apresenta Deus como a nossa força. Deus é a força da sua igreja na terra. Alguns estudiosos dos originais da Bíblia o chamam de Adonai Maoz Ahai, o Deus que é a força da minha vida. Olha que expressão linda. O Deus que é a força da minha vida. Ou Netzar Israel, aquele que é a força de Israel. O Senhor é a força do seu povo. Deus é a nossa força. Toda a nossa força e disposição para lutar e vencer vem do Senhor nosso Deus. A palavra força significa robustez, poder, vigor, pujança física, autoridade, exercício da vontade. Em relação ao nosso Deus, ninguém consegue medir força com ele. É como uma queda de braço, né? Que nós vamos brincar de uma queda de braço. Aquele que tem mais força vai vencer, mas ninguém consegue medir força com Deus. Aqueles que têm se levantado contra você, as forças inimigas vão cair por terra, porque ninguém consegue medir força com o teu Deus. Ele é o Deus fortíssimo, todo-poderoso. Ele é invencível nas batalhas. Aleluia. Ele é o fortalecedor do seu povo, né? Gideão estava ali no meio da guerra, mas ele estava plantando, ele estava trabalhando, ele estava ali firme. Por quê, irmãos? Porque ele já estava andando na força divina. Quando o anjo do Senhor diz para ele: vai nessa tua força e livrarás Israel da mão dos midianitas. Ele não está dizendo na força do braço, ele não está dizendo na coragem de Gideão, ele está dizendo na força divina que te sustenta. Aleluia! E é isso que eu digo para você, minha irmã, meu irmão. Vai nessa tua força, na força divina que te sustenta. Não desista. Os irmãos lembram de Sansão em Juízes 16, 19? Sansão revela o segredo da sua força a Dalila e dá-lhe permissão, então, né? Ele coloca a sua intimidade ali para ela, permitindo cortar as 7 tranças do seu cabelo. E diz a Bíblia que retirou-se dele a sua força. Isso mostra que Sansão, né, o nome dele significa sol, não tinha força própria. A força dele vinha de Deus. Mas a força de Sansão não estava exatamente no seu cabelo, mas estava o quê? Na sua obediência ao Senhor, nosso Deus. E quando ele vai e cai com aquela mulher Dalila, ele já começa a perder ali, né, todas as forças por causa do seu pecado, porque ele entrega os seus segredos, a sua intimidade àquela mulher impura, né? Então a palavra do Senhor, ela vai dizer para nós em 1 Samuel 2,4, através de Ana, mãe de Samuel. Ana afirmou: o arco dos fortes foi quebrado e os que tropeçavam foram cingidos de força.
Aleluia. Em 2 Samuel 22:33, Davi declara: Deus é a minha fortaleza, a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Louvado seja Deus. Também no versículo 40 de 2 Samuel 22, Davi ainda diz: porque me cingiste de força para a peleja, fizeste abater debaixo de mim os que se levantaram contra mim. Olha que palavra tremenda. Olha que palavra tremenda. Houve um momento em que o profeta Elias, em 1 Reis 19:8, né? Ele vai perder as forças, ele vai ficar desanimado por causa das ameaças que ele sofre de Jezabel. Mas o anjo do Senhor vai lá no deserto, dá comida e bebida para ele, e com a força daquela comida celestial, ele caminha 40 dias e 40 noites. Ele, naquele tempo, ele tinha pedido: Senhor, eu quero morrer, me leva, eu não quero mais viver, eu estou cansado de tanto levante na minha vida. Mas Deus veio do céu com aquele anjo, deu comida e deu bebida para ele, para fortalecer, né, a vida dele, para ele continuar caminhando, porque ele ainda tinha que ungir Eliseu, ele ainda tinha que ungir reis ainda, ele ainda tinha missão na terra, antes da carruagem de fogo passar, né? Segundo a Crônicas 25:8, lemos que Deus tem força para ajudar, e tanto para ajudar e para fazer cair. Ele tem força, irmãos. Neemias 8:10 diz: a alegria do Senhor é nossa força. Aleluia, aleluia. Ó Espírito Santo. Jó 26:2, o patriarca Jó afirma que o Senhor sabe ajudar ao que não tem força e prestar socorro ao braço que não tem nenhum vigor. Meu Deus, que coisa linda. Que coisa linda. Vamos tomar posse da força divina. Vamos tomar posse da força divina. Em Isaías 27:5, o próprio Senhor oferece a sua força, dizendo que se apodere da minha força e faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo. Oh, Deus querido. Oh, Espírito Santo. Isaías 40:29 diz que o Senhor dá vigor ao cansado, multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Nenhum vigor. E Paulo nos aconselha em Efésios 6:10, dizendo: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nenhum ser humano, irmão, pode confiar na sua própria força, né? Não existe nenhum competidor invencível, nenhum lutador imbatível. O homem não vence pela sua própria força. A nossa força vem de Deus. Ele é, né? Ele é a nossa força. Salmo Aleluia, 84:5, o salmista diz: bem-aventurado, né, o feliz o homem, cuja força está em ti, em cujo coração estão os seus caminhos aplainados. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Eu termino dizendo Salmo 84:7, o salmista diz: ainda afirma que os que habitam na casa de Deus vão indo de força em força. Cada um deles em Sião aparece diante de Deus. Né? Aquele realmente que confia no Senhor, né? Aquele que habita na casa de Deus, ele vai caminhar de força em força. Então eu quero deixar essa palavra para você, amém? Vai nessa tua força, porque o Senhor é contigo para você, né, cumprir aquilo que o Senhor tem, né, para a sua vida. Amém? Você vai cumprir sua missão, você vai realmente... Eu sei que tem hora que a gente fala: Senhor, me leva, porque eu estou vivendo. Mas o Senhor diz assim: eu envio força, eu te fortaleço, eu te renovo agora, para você continuar caminhando e cumprir o propósito para o qual você nasceu. Você vai até o fim dessa jornada, entregar tudo aquilo que Deus te deu como missão. Né? Você não vai se entregar no meio do caminho, em nome de Jesus. Você não vai se render ao pecado, entregando a sua força, como Sansão entregou a estrança dele ali para Dalila. Não, você não vai entregar o segredo da tua vida, a tua intimidade com Deus. Você vai continuar firme, firme, né? O poder do Senhor vai se aperfeiçoar nas suas fraquezas, como diz 2 Coríntios 12, amém? Deus vai estar contigo te fortalecendo. Ele é a tua força. Vai nessa tua força, na força divina que há em você, né? É Deus que está te fazendo caminhar. É Deus que está te fazendo ir, né, além do que você tem ido, em nome de Jesus. E você vai chegar, né? Você vai chegar muito mais além pela força do poder de Deus. Amém? Deus é a tua força. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Abençoe.